Fala, viajante! Nesse vídeo a gente veio trazer uma experiência que aconteceu com a gente na Bulgária para que não aconteça com vocês, que sirva de lição, que a gente passa os perrengues aqui, a gente passa as turbulências, para que vocês não passem, né? Exatamente, galera. Aconteceu, na verdade é uma história que eu vou contar pra vocês, não pode pegar pipoca, porque é engraçada, mas não foi engraçado na hora, mas depois assim, quando foi com a gente, foi mais comigo, na verdade. Mas a gente vai passar a relatar pra vocês, para que vocês também, né, não aconteça. Eu dei uma bisonhada assim também, né, confesso. Mas eu acredito que foi muito por conta também do, digamos assim, o medo, né, e o que aconteceu acabou me paralisando de uma forma, me bloqueando, de uma forma que eu não conseguia enxergar o óbvio, sabe? Vamos começar do começo. Então vamos lá. Bom, pra quem não sabe, nós ficamos agora recentemente uma semana na Bulgária, ficamos uns dias em Sófia e depois ficamos em Burgas. E o que aconteceu? Nós pegamos um carro e ficamos com um carro durante uma semana lá alugado e deu tudo certo. E quando nós chegamos em Sófia, o proprietário do Airbnb, ele disse pra gente que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado só onde a gente ia estacionar os carros, aliás, onde a gente ia estacionar o carro na cidade, porque tinha as zonas azuis e a zona verde. A gente até fez um vídeo sobre isso, a gente vai deixar linkado aqui. É o vídeo do Anota Aí, que a gente explica mais um pouco sobre os tipos de zona. Verdade. E o interessante é que a gente chegou num domingo, e no domingo não tem isso de zona, então a gente poderia estacionar tranquilamente. Ainda bem, né? Porque a gente chegou bem na madrugada, então foi legal porque a gente não tinha que acordar cedo no outro dia para poder tirar o carro de lugar e tudo mais. Ele falou, olha, domingo é tranquilo, então não se preocupe, mas na segunda-feira, em Sófia, a partir das 8 da manhã, você já tem que colocar crédito, né, de alguma forma, para você poder, quando o fiscal passar, ele não ter nenhum problema aí, não botar corrente na sua roda, aquela coisa toda de levar o carro e tudo mais. Eu falei, não, tranquilo. E você só pode fazer isso 4 vezes, né? Então só poderia fazer 4 horas durante o dia. Exatamente, podia ser dividido ou de uma vez, mas o máximo, o limite era 4 horas no dia. E aí, para você fazer isso, você tem que digitar a placa do seu carro e enviar um SMS para um número específico que tem até nas placas lá das zonas, né? Explicando o local e o número que você tem que mandar o SMS. Aí beleza, só que como isso tem que ser feito com o celular búlgaro, a gente não tinha acesso e aí o cara, gentilmente, ele falou, olha, eu posso botar para você e você me paga. Eu falei, não, beleza, então coloca 2 horas lá, o horário que a gente queria, depois a gente ia sair com o carro. Aí quando a gente pegou o carro para sair de Sófia para ir para Burgas, a gente teve um bate-papo também, o cara bem gente boa, o proprietário do Airbnb, e ele me falou assim, ó, em Burgas também acontece da mesma forma, tá? Então toma cuidado com isso e tudo mais. E eu fiquei com isso na cabeça. Só um parênteses, gente, existem estacionamentos pagos lá, tá? Só que como a gente iria sair na própria segunda-feira, a gente não tinha necessidade de deixar no estacionamento pago, a gente ficou no domingo, que não precisava pagar quando deixasse o carro na rua, e na segunda-feira a gente ficou só 2 horas e aí ele pagou pra gente, pro nosso carro ficar estacionado na rua. Mas existe sim os estacionamentos pagos lá na Bulgária, tá? Exatamente, e aí o que a gente fez? Fomos pra Burgas. E quando a gente chegou em Burgas, a gente teve um desencontro com o proprietário do Airbnb, a pessoa que ia nos receber não estava lá, e eu estacionei 2 ruas depois, e eu não... Assim, eu consegui estacionar, o que não é tão fácil nas ruas, às vezes não tem muito local disponível, mas tinha lá um local, eu estacionei, não vi faixa nenhuma, faixa azul, faixa verde, falei, não, aqui vai ser tranquilo, a rua era muito pouco movimentada, meio escondida, eu falei, ó, de repente não tem nem fiscalização aqui, foi o que imaginei. De qualquer maneira, eu estava esperando a proprietária, ela me dar umas informações melhores para eu poder estacionar no local e ficar tranquilo, não esquentar a cabeça com o carro. E aí, assim foi. Tiramos a mala, fomos, a pessoa não nos recebeu no momento, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu meio preocupado com o carro também, a gente foi pro Airbnb, né, que era 2 ruas anterior, ficou lá esperando o proprietário chegar, e nada. E aí o Rubens estava preocupado porque deixou o carro sem colocar, né, o crédito lá, né, que era um leve para a zona azul e zona verde são 2 leves, que é metade do euro, né? Um leve é 50 cents. E aí o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu vou lá no carro, vou verificar como é que tá lá e você fica aqui e espera o proprietário. Eu decidi voltar e tal. Aí acabou que quando eu voltei, o cara apareceu.
Mas eu já tinha ido e a gente estava com comunicação, falei, qualquer coisa você me liga. E aí, galera, que é o X da questão. Quando eu voltei, eu, assim, preocupado com essa questão de demora, não poder demorar, não estacionar errado, ter que colocar crédito. Tinha passado 20 minutos. Tinha passado mais ou menos uns 20 minutos. E eu olho para essa foto aí que vocês vão ver agora e vejo esses dois lacres nas calotas do carro. E eu não tinha reparado esses lacres antes nas calotas. Eu simplesmente fiquei cego. Eu não sei o que eu pensei na hora que eu falei, eles amarraram a calota, as rodas, né? E eu viajei na maionese. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E dali eu criei um cenário de que, juntando as informações que o outro proprietário tinha me falado, que eles já tinham passado lá, o cara anotou. E aí depois eu vi que realmente o carro estava na zona azul, tinha que ter colocado crédito. E aí eu falei assim, pô, o cara já passou e botou esse lacre aqui. E eu não posso de alguma forma eu não carro. posso movimentar o carro, eu tenho que pagar. E eu falei assim, a próxima ação vai ser levarem o carro, de acordo com o que o cara tinha me falado lá em Sofia. E aí eu desesperado, liguei pra Lorena. Falei, Lorena, que tava lá com o pai da proprietária, que não falava inglês. Não falava francês. Não falava francês também. E aí ele veio, depois de alguns minutos, e tentou me ajudar e tal. E a gente tentando se entender, não conseguiu. Aí, resumindo, a nossa sorte é que depois de um tempinho, já no meu desespero, tentando falar com a filha dele, que era a proprietária do Airbnb, duas meninas que estavam estacionando com o carro atrás do nosso, elas viram a situação e tudo mais, e aí o pai tentou lá, o cara tentou falar com elas, e eu me aproximei, uma delas entendia inglês, e aí eu expliquei a situação. Eu falei, olha, eles bloquearam meu carro e tal, tô desesperado. Aí ela olhou assim e falou, eles não bloquearam seu carro, tu consegue andar com o teu carro, isso aí não é nada, isso aí é só pra proteger a calota e tudo mais. Quando eu me dei conta de tudo aquilo, eu falei, caraca, que mancada que eu acabei de dar agora. E aí, menos mal... O Rubens não tava acreditando. Não satisfeito, entrei no carro, deu ré, foi pra frente pra ver se o carro realmente se movia, e tava se movendo, né? É o que eu falei no início do vídeo. Eu tava tão preocupado que eu fiquei cego, entre aspas, naquele momento ali, eu não conseguia enxergar. Você criou um cenário, né? Eu criei um cenário na cabeça que aquilo ali era e acabou e já era. E aí depois que ela me deu esse balde de água fria, eu acordei e falei, caramba, ainda bem, menos mal. E aí ela, gentilmente, ela conseguiu colocar um crédito para mim, que já estava no horário já limite do dia, e depois o carro ia poder ficar a noite inteira. E aí mais pra frente a proprietária, ela acabou me dando a dica do local onde eu poderia estacionar sem problema, e depois eu fiz e aí eu fiquei tranquilo. Então, viajantes, quando vocês alugarem um carro, prestem atenção nesses detalhes. Preste atenção se a sua roda não está lacrada. Ela vai ter um lacre, mas é só uma calota protegendo mesmo para evitar qualquer retirada ou qualquer coisa mesmo. Se pode ter, é comum. Primeira vez, para dizer a verdade, que eu percebi isso num carro alugado. A gente alugou alguns aqui na Europa. Mas um outro detalhe, para você que está indo para a Bulgária, é se atentar a isso, galera. E isso nem a companhia a locadora de carro avisou a gente, e isso a gente não encontrou em lugar nenhum. Então é uma coisa que, se você não consegue... Eu tenho um celular aqui com chip da Europa, da Espanha, mas não funciona, só funciona com número búlgaro, tá bom? Então essa é uma dica que vocês têm que ficar atentos, procurarem um parking, um estacionamento privado, ou locais que vocês já saibam que vai ser gratuito, que foi o caso lá em Burgas, a gente encontrou, ou se for o caso, encontrar alguém que possa te ajudar, seja um proprietário de Airbnb, se você estiver ficando no Airbnb, ou não, ou você tentar dar um jeito, porque sem crédito não pode ficar, e é muito comum na maioria dos locais, assim, centro de cidade, centro urbano, é zona azul, é zona verde, olhem lá a placa, vai ter, então não deem mole, tá bom, galera? Porque eles acorrentam. E só um detalhe, a corrente, segundo a menina, é uma corrente grande, e é amarela, e eles colocam, e você realmente, absolutamente, tenha certeza que não tem como mover o seu carro, então fica a dica aí também pra vocês, não darem essa mancada como eu dei também, mas aí acho que é difícil, né? Só eu no mundo pra fazer isso. Mas esse é o relato para vocês também, com as dicas para vocês também não darem mole e não terem surpresas em caso vocês estejam com o carro alugado lá na Bulgária. Bom, galera, esse foi o nosso relato dessa história
cômica, né, lá em Bulgária. Espero que vocês tenham curtido. Passamos algumas dicas para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo também, deixa o seu joinha aí, comenta dessa minha mancada, o que vocês teriam feito na minha situação. Um grande abraço. Não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.